Oi, eu sou a Tati Bernardi, escritora e colunista da Folha de São Paulo, estudante bastante entusiasmada de psicanálise e há 20 anos em terapia. Eu queria ter um espaço para conversar com os melhores psicanalistas do país e criei esse podcast, o Meu Inconsciente Coletivo. Só que eu resolvi inverter um pouco as coisas. Aqui, as minhas neuroses são sempre as mesmas e o analista é quem muda a cada sessão. Sim, o que você está prestes a ouvir é uma sessão minha aberta ao público. Mas eu duvido que você não vá se identificar com temas como angústia, fobia, pânico, síndrome do impostor e fetiches estranhos. E claro que os meus convidados só toparam essa maluquice porque sabem da importância de não se levar tão a sério. E o meu convidado de hoje é o psicanalista Kwame. Ele tem doutorado na PUC São Paulo e compõe o coletivo Margens Clínicas, onde articula o projeto de aquilombamento das margens. O tema de hoje é o estranho familiar em tempos de pandemia e em todos os tempos. Kwame, eu fiquei pensando muito no texto Estranho Familiar, do Freud, um texto de 1919, me corrija se eu estiver errada. Eu não sei falar o nome, Das Unheimlich, como que fala isso? Unheimlich. Eu perguntei, eu também não sabia falar, eu perguntei para uma amiga que fala alemão, a Diane. Ela falou, é Unheimlich. Unheimlich. E eu fiquei pensando durante essa pandemia, como é que foi? Você imagina? Eu sei que foi terrível aqui na minha casa. Mas esse estranho familiar, né, para as pessoas que estão trancadas dentro de casa e que tiveram que se haver tão profundamente com tudo que há de mais estranho dentro da casa delas, convivendo tão de perto com a família, porque sair para ir para o trabalho, passar 10, 12, 15 horas fora de casa, e agora está tão trancado dentro de casa. Não só convivendo tão de perto com o marido, com a esposa, com os filhos, mas muita gente acabou para quarentenar mais próximo, acabou indo para casa da mãe e do pai, quarentenou com irmãos e com Uhum, tios e etcétera. Não só isso, como também é uma viagem interna louca, né, porque todo aquele escape que a uhum, gente tinha de academia, de bar, de restaurante, a gente foi forçado a uma meditação do mal, né, ficou muito uhum. trancado dentro da gente. E isso traz à tona o quê? A gente pode pensar no estranho familiar, você acha? Sem dúvida, eu acho que esse ano foi o ano do estranho familiar, né? Eu acho que tanto por conta da incerteza que carregou esse ano, eu falo por mim. Eu lembro que em março desse ano, sexta-feira, eu tinha dito para um paciente que segunda-feira a gente se encontrava. Isso era dia 20 de março. Falei, não, até semana que vem a gente vai. Na semana seguinte, não. Na semana seguinte, eu falei, ó, mudou tudo. Mudou tudo. Vou ficar em. A gente vai se encontrar quando sair a vacina. Esse foi o ano de intensificação de vários processos de encontro com esse íntimo, que é inquietante, né? Que é uma das traduções que teve o Heimlich foi o inquietante. Esse de tão íntimo, né? De tão perto, como diria o Caetano, ninguém é normal, se intensificou. E isso se vê no aumento de procura de tratamentos analíticos, tratamentos psicoterápicos, enfim, de uma maneira geral, Você acha que porque as pessoas aumentou a galera, foi mais para terapia esse aumentou. ano? Todos os meus colegas estão sem agenda. E os colegas dos colegas, tá uma briga para conseguir encaminhar, porque as pessoas Uhum, estão tendo que se haver com o estranho familiar, que é a uhum. própria experiência do inconsciente, né? É a Sim, própria experiência de lidar com esse desconhecido que estava ali perto, né? Embaixo do nariz, né? Na ponta da língua, por assim dizer.
E e que a gente que atropelava ele com idas a shopping, restaurante, viagens, encontrar amigos e de trabalho. todas as formas. E agora a gente tem aí um aumento de uso de psicofármacos, as várias formas de se terapeutizar, como álcool, enfim, os mascaramentos para esse encontro, né, para de alguma forma aquietar isso que nos perturba, né, e que nos constitui, né, essa estranheza que nos constitui, né, por isso que é estranho familiar, são várias, né, a gente tem desde conversas cotidianas que a gente tinha com o padeiro na rua, sei lá, viagens, enfim, a gente vai tentando de alguma forma fugir dele, né? E aí quando a gente ficou trancado dentro de casa, a gente viu que o espaço para fugir era menor. Ainda dá, E mas acho que e se essa angústia é tão constitutiva para a gente, essa parada para a gente ficar tão angustiado e tão ligado, conectado com esse estranho familiar, vai ser um ganho psíquico, né, para todos, apesar desse horror todo que a gente viveu e ainda está vivendo com esse vírus maldito que matou tanta gente. tomara, eu acho que é uma aposta, porque é um convite, né? É um Sim, porque convite estava todo mundo que fugindo muito, né, de pensar, de se conectar com a angústia. e porque que veio, né? Também para de alguma forma nos afastar desse encontro. Trabalho. E as Uhum, pessoas, pelo menos as pessoas próximas a mim, todas são unânimes em dizer que todo mundo está trabalhando mais. Né? Seja por conta das crianças estarem em casa, quem tem filho, enfim, né? Seja por conta mesmo de que há uma exigência que aumenta, porque fala, bom, se a pessoa está em casa, vai saber se ela está trabalhando, então eu vou exigir o dobro, enfim. E aí uhum. tem essa experiência do trabalho que ela acaba um pouco tamponando essa esse encontro, né? Porque, enfim, a gente fica o dia inteiro na tela, no computador, no Ou celular, seja, não vai adiantar nada, a gente sempre vai arrumar um jeito de escapar, né. Não vai adiantar sempre. porcaria nenhuma. Mas eu acredito que os dados estão lançados novamente, né? O que se dizia que não podia parar, parou. O que se Uhum, dizia que era impossível, aconteceu. A gente foi forçado a. Então, há uma janelinha aí para a gente conseguir rever esses processos tão estranhos que estão da gente estranhar mesmo o nosso cotidiano, né? Que ele não tem nada de uhum. natural, né? Então a gente vai naturalizando uma série de desconhecimentos, de mistérios e respondendo muito apressadamente, que agora a gente pode dizer, bom, é possível, né, fazer de outro jeito. É possível esse encontro com a diferença que é o próprio encontro com um estranho. Né? Você sabe que a primeira vez que eu li esse texto do Freud, ele é uma joia, assim, mas ao mesmo tempo ele é complexo, ele é difícil, ele vai pra magia, ele vai pra repetições, enfim, ele parece fácil, "Ah, entendi, então quando eu acho algo estranho, é porque na verdade é algo que é da minha infância e que eu recalquei, então não é tão estranho assim, na verdade eu só recalquei e é super familiar". Você começa o texto falando: "Ah, entendi". Aí ele vai ficando complexo e complexo, e aí você fala: Sim, "Pô, eu não entendi mais nada", né. Eh, e aí é muito interessante, porque tem, aquele texto, aquele conto, O Homem da Areia, que aí na época uhum, faz tempo que eu li esse texto O Estranho Familiar do Freud, mas eu lembro que esse conto do Homem da Areia, é um conto de terror, né, eu não vou lembrar o uhum. nome do escritor agora, mas é um conto É do século Hoffman. XIX, né. Hoffmann, exatamente. E é um conto do século XIX, em que é um garoto que se escondeu no escritório do pai, porque ele tinha a minha lembrança é assim, que a babá botava as crianças da casa para dormir dizendo: "Criança tem que dormir cedo, porque o seu pai vinha sempre um cara que fazia alquimias com o pai, e esse cara visitava o pai de vez em quando, e quando tinha a visita desse homem, a babá punha as crianças para dormir e falava: "Criança que não dorme cedo, vem o homem da areia e joga areia no olho das Hum, crianças, que daí o olho salta para fora, e aí esse homem pega o olho
e leva para a filha dele que mora na Lua, não é Uhum. isso? E aí esse menininho se escondeu um dia no escritório do pai, e quando o pai descobriu ele lá, e ele viu que o pai fazia umas alquimias lá com esse cara, e quando eles descobriram o menino lá, falaram, a gente vai arrancar seu olho para assustar ele, ele desmaiou. E aí eu não lembro mais nada, eu só lembro disso. E aí e aí lá na vida adulta dele, ele acaba comprando um binóculo de um cara que ele acha que parece esse cara que ele tinha medo, né? E aí, com esse binóculo, ele vê uma mulher, se apaixona, mas era uma boneca, e aí ele fica psicótico, é uma loucura, né? Eu acho que essa experiência é a experiência estética da loucura. A experiência Uhum, da estética e a experiência da loucura, né? Que são duas uhum, experiências que dizem desse estranho familiar de novo. Né? Eu acho que a gente vai, de alguma maneira, projetando no outro esse estrangeiro e vai, de algum, se desimplicando de que isso nos é próximo. Né? Acho que um dos maiores medos que a gente tem é de enlouquecer, né? Além do medo uhum. da Sim, morte, enfim, entre outros sim, medos. sim, sim. E acho que esse medo de enlouquecimento vai dizendo dessa experiência é, outra da consciência, que nos governa. Né? A gente já, o inconsciente é outro nome da gente dizer como se opera um desconhecimento. Né? Acho que o Uhum, Rancière tem um texto maravilhoso que chama Inconsciente Estético, que ele vai dizendo como, na verdade, a psicanálise inventou um inconsciente. Existem outros aí que outras formas de nomear essa experiência que nos é tão corriqueira, né? O ato falho, o sonho. Enfim, o sonho uhum. é a coisa mais estranha e que, na verdade, vai dizendo de toda a nossa vida, todo o nosso diagnóstico está ali. Pegando aí a questão que foi trazendo, né? Que a gente pode pensar como esse âmbito vai ajudando, né? Eu acho que a ideia desse estranho familiar é ajudar a gente a aproximar a descoberta do inconsciente, né? Esse Sim. inconsciente psicanalítico, né? E como que o Freud chegou? Ele manda essa carta pro Sandor Ferenczi, né? Em 1919. E ele escreve Isso, essa carta perto do Totem e Tabu, não é? É mais ou menos esse ano. isso mesmo, isso mesmo. Ele manda para o Ferenc essa carta e tem uma história, né? Que é a seguinte: Freud estava andando de trem na, não vou lembrar o trajeto, né? Aí ele tá voltando para a cabine dele e aí ele toma um susto assim, e fala: Senhor, você tá na cabine errada, essa cabine é minha. E ele se dá conta que ele tá falando com o próprio reflexo dele, né? Ele não tinha Ai, não percebido que sabia ele dessa tinha história, maravilhosa. envelhecido. Ele tinha Olha, que envelhecido. interessante. E eu acho que a experiência, né, como, olha como nos é próximo, a experiência do envelhecimento, né, é a própria Uhum, experiência do envelhecer, né, que a gente vai uhum. tentando camuflar, pinta o cabelo, faz não sei o que, Sim, não corta. tinha botox pro pobre Freud. Não tinha botox, ele achou que o senhorzinho tinha entrado na cabine dele, era ele mesmo, né? E aí Uhum. ele vai falando sobre essa experiência do estranho familiar, tipo, nossa, né, como é que eu pude me enganar desse jeito, né? De que, bom, o velho. Quando eu fiquei quando eu fiquei grávida, eu já falei isso aqui 1 milhão de vezes nesse podcast, mas enfim, como é a minha sessão de terapia, eu posso falar quantas vezes eu quiser. Quando eu fiquei grávida, eu achei a coisa mais estranha do mundo, e as pessoas falavam pra mim: "Você não tá muito feliz?" E eu falava: "Ah, tô", mas eu pensava: "Eu só tô achando muito estranho, muito estranho, muito estranho, muito estranho". E eu não tinha apoio das minhas amigas para poder falar o quanto era estranho, e eu tinha esse apoio só na terapia, que eu falava para minha analista: "É muito estranho", ela falava: "Eu sei, é muito estranho", eu só tinha esse apoio na terapia. E eu fiquei, relendo hoje um pouco desse texto do Estranho Familiar, que ele fala que é uma dessa lembrança, né, de algo que a gente recalcou, uma lembrança da primeira infância, enfim. Que se a que se a gente acha estranho é algo que a gente já viveu, eu fiquei pensando, se eu achei tão estranha a gravidez, o que que é isso que eu vivi na infância,
que eu poderia estar lembrando? Por que Uhum. né, porque é muito assim, enfim, tem um outro ser humano dentro de você tá grávida, você vai se tornar mãe. Uhum. Aí eu fiquei pensando, o estranho é que na verdade, a lembrança ou a proximidade disso era da minha relação com a minha mãe? Porque agora era eu e um bebê, e um dia já tinha sido eu como bebê e minha mãe como mãe, o que que poderia ser essa minha lembrança, né, para linkar com o estranho familiar, você acha? Olha, é muito rico você trazer uma experiência da gravidez, porque eu acho que ajuda a gente a entender o quão estranho é nosso mundo, na verdade, né? Você tem tomando uma perspectiva de alguém que nasceu, você fica pensando, nossa, por que que me colocam na água todo dia? Ah, que luz é essa, gente? Entende? Eu acho que Sim, 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 a sim. experiência da gravidez, ela é outra intensificação, né, disso que vai nascer. Acho Uhum. que é o retorno desse. É a diferença, né? A diferença não representativa, né? Uma É diferença. total, tanto que eu fui no nada racional estava me fazendo bem. Eu ia no meu psiquiatra e falava, eu ia na minha analista e falava, eu tomava os florais, eu tomava as veledas, porque eu não podia tomar nada, eu estava muito esquisita. Eu não estava triste, eu estava esquisita, muito esquisita. Uhum, E aí eu fui numa analista winnicottiana, que fazia um trabalho com bebês. E eu fui lá, na verdade, só para conversar com ela, porque eu ia fazer parte de um grupo de grávidas que depois ela acompanhava o primeiro ano do bebê, né? Fazia aquela massagem Xantala para dorzinha de barriga do nenê. E aí eu fui lá para conversar com ela, mas mais para conhecer ela, para depois voltar nela quando minha filha já tivesse nascido. E eu cheguei lá e eu comecei a chorar e falar que eu não que eu estava estranha de um jeito que eu não conseguia explicar para ela, mas que eu não me sentia adulta. E aí ela uhum, falou para mim: "Não fala mais nada, só deita e eu vou massagear você igual eu massageio os bebês, eu vou te fazer uma Xantala". E ela cuidou de mim igual ela cuidava dos bebês, e eu chorei a massagem inteira e foi a experiência mais bonita da minha vida. Porque, hum, na verdade, é exatamente isso que você está falando. É muito difícil para o nenê nascer, porque ele não entende nada, por que que me levam pra água todo dia, o que que é essa luz, o que que é eu não sei o que que é isso que eu quero, mas eu sei que quando enfia um peito na minha boca, passa isso que eu quero. Eu não uhum. sei quem que é essa mulher, mas eu sei que quando ela me abraça é gostosinho. E na verdade eu estava muito associada a isso que eu não sei o que é. Eu estava nascendo junto com a minha filha, e essa mulher sacou Exato. isso. Né, e na hora que ela só me deu um carinho, em vez de trazer tanto para o racional, foi tão bonito, né, Uhum. e o estranho não necessariamente é ruim. Quando eu falava: "Eu tô estranha", as pessoas na hora pensavam: "Tá rejeitando o bebê, não quer Exato. ser mãe". Há uma valoração moral sobre a experiência do estranho que é equivocada. Ele é uma experiência ética, né? Uma experiência de um modo de vida, exatamente, né? Acho que é coisa mais estranha que esse ano a gente vai, né, se adaptando, mas Sim, sim, acho sim. que a própria a experiência da gravidez, acho que você vai relatando, né, ela vai permitindo questionar, de falar, nossa gente, mas é tão natural mesmo assim nascer uma pessoa, uma pessoa crescendo dentro de você, uma coisa tão, mas eu passei por isso, não passou por isso, mas de fato, né, o estranho é um lugar tão próximo desse originário, por isso que da infância, né? Nesse sentido, onde nasce todo sentido, né? Acho que essa coisa que você vai falando, fala, nossa, mas quem que é essa mulher que está aqui falando comigo e ao mesmo tempo me convocando? É, o, o, esqueci o nome dele, mas ele é francês. Ele fala dessa pulsão com invocante, né? De que é essa voz da mãe que invoca o bebê para o desejo, por vezes, né? Quando possível. E que é uma experiência que ele já conhece, porque está o tempo todo aqui do lado da caixa torácica que está ressoando a voz, né? Que vai convocando o bebê o tempo inteiro, assim, de, tipo, calma, vai ficar tudo bem.
Depois de alguns anos ele descobre só que não. Que o mundo é um lugar realmente muito estranho, né? E aí ele vai poder Sim. questionar seu modo e falar, nossa, que coisa esquisita, né? Vocês me chamaram E para de esse lugar novo esquisito. esquisito. É sempre Né? De novo. esquisito, né? É sempre Mas é, esquisito, é sempre um encontro com a diferença, né? Acho que esse é o barato da coisa, né? A gente e eu poder. lembrei, relendo um pouco esse texto hoje, para falar de novo, que eu reli, aquelas que ficam insistindo, que releu, 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 que eu estou muito feliz que eu reli. É, eu, né, olha, reli, 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 não entendi nada de novo. Freud. E olha que Freud Tá é no mais fácil caminho, que então. Lacan, né? Tá no caminho, é. Tá no caminho. Tá no caminho. O Lacan, o Freud eu fico feliz de reler e não entender. O Lacan eu não consigo nem reler, porque eu não li a primeira vez, eu já não li, então não dá nem para reler, porque eu tento ler e não chego até o fim, eu acho muito, ai meu Deus, não consigo entender. É, Mas eu lembrei que quando a primeira vez meus pais separaram, eu tinha uns 6 por aí, né. E aí, eu viajei a primeira vez com meu pai, sozinha, só com meu pai, porque eu só viajava com a minha mãe. E aí a primeira vez que eu viajei com o meu pai, eu devia ter uns 9, 10 anos, antes disso era um grude louco com a minha mãe, não queria saber. Via muito meu pai, ficava muito com meu pai, mas assim, primeira vez que eu viajei, fiquei 15 dias com meu pai sem ver minha mãe, eu devia ter uns 9, 10. E aí eu lembro que a primeira noite que eu ia dormir, era um hotel fazenda e era aquela coisa, pá, 15 dias sem minha mãe. E a primeira noite nesse hotel fazenda, a gente eu tomei um banho, me arrumei toda, ia sair para jantar com meu pai lá no hotel fazenda, e aí a gente saiu assim, eu olhei para a lua, e a lua estava aquela meia lua que faz um sorriso assim, né. E aquilo me deu um medo, eu fiquei com tanto medo daquilo, porque eu pensei, vai acabar o mundo, tem alguma coisa muito estranha. Porque a lua não é assim, a lua ou ela é aquela meia lua, de lado, ou ela é a lua inteira, ou é a meia lua para o lado esquerdo, ou é a meia lua para o lado direito, ou ela é a lua inteira, eu não lembro dessa lua que é a lua que está sorrindo. Na verdade, sei lá, onde que eu estava no alto da montanha, de que jeito que eu vi a lua que ela estava sorrindo, né. E eu fiquei muito assustada e falei para meu pai: "Eu quero voltar para São Paulo". Aí ele falou: "Por quê?" Eu falei: "Não, porque essa lua não tá legal não". Essa lua aí não tem a menor condição, isso daqui é o apocalipse. Ele: "Não, é normal, a lua". Eu: "Pai, a lua não fica assim, a lua não sorri". E eu nunca chamei meu pai de pai, na verdade chamava ele de patê. E eu: "Patê, a lua". Patê é maravilhoso, né. E eu: "A lua não fica assim, isso aí é um sinal de que tem alguma coisa errada". Na verdade eu botei na lua toda a estranheza do que era uma primeira noite sem a minha mãe, né. E eu não sei, não sei, porque lendo esse texto eu não lembrava disso. Nunca lembrei dessa história. Lembrei hoje relendo esse texto, mas eu não lembrava e foi um medo, assim, e aí o meu pai que sempre teve uma psicologia -5, em vez de me distrair e falar para mim, "Imagina, a lua sempre foi assim", ou então: "Ah, você tá com medo", ou então: "Ah, vamos fazer um negócio divertido nós 2". Falou: "Quer ligar então para sua mãe? Se você quiser mesmo voltar, a gente volta", sei lá, "Vamos ligar para sua mãe". Daí a gente ficou numa fila gigante, porque ninguém tinha celular na época, né, eu tenho sim. 41 anos, você imagina, eu com 9 anos, foi no século XII. Daí a gente ficou numa fila gigantesca para ligar, porque era um hotel fazenda que, sei lá porque, também não tinha telefone no quarto, então eram umas cabines telefônicas, 10 orelhõezinhos em cabines telefônicas antiguinhas, assim, era super fofo. Daí a gente ficou numa fila, que todo mundo ficava ligando para os parentes, e aí a fila era tão imensa, e aí me deu uma angústia gigantesca ficar naquela fila, e aí a angústia da fila foi maior Foi. do que a angústia da lua estar sorrindo, e aí eu acabei aguentando ficar 15 dias lá, então a não psicologia do meu pai foi melhor do que a psicologia, porque eu pensei: "Cara, eu vou ter que assumir". Isso foi muito interessante da minha infância, assim, como meu pai nunca conseguiu ser, eh, uma voz mesmo, assim, ativa, sabe.
Minha mãe Uhum. era a voz ativa, né? Meu pai era muito passivo da história. Minha mãe era. Então, quando eu vi que ele não ia resolver a minha angústia e que ele pegou a minha angústia e meteu ela numa fila de 3 horas de um orelhão, e Uhum. eu saquei que eu ia ter que ser adulta ali e me acalmar, a angústia estava resolvida. Eu falei, ai, tá bem. Na hora eu pensei, cara, são as minhas férias. Eu vou passar 15 dias aqui num puto hotel fazenda legal. Eu não vou ficar numa fila de orelhão, sabe? Beleza, vamos brincar, pai. E Ela na tá hora eu viva. assumi a. É, e na hora eu pensei, quer saber? A lua sorri sim. Beleza, É amanhã tá isso tudo mesmo. certo, né? E aí eu lembrei disso, assim. Não sei, É, agora, mas aí também não dá para pegar um texto do Freud e ficar tentando trazer ele como a verdade absoluta para cada segundo da nossa vida. Eu fiquei pensando, o que da minha primeira infância eu recalquei para achar a lua sorrindo estranha? Mas sei lá, né? uhum. Não, não é assim, né, que se lê o Freud. Eu acho que pensando nisso que você falou da diferença do Freud e Lacan, né, como os estilos são muito são muito diferentes, né, mas estão dizendo da mesma coisa. Né? O Lacan ele tem essa tentativa de produzir esse sentimento de estranheza, porque se ele investe numa resposta estilo do seu pai, né? Tipo, vamos resolver de um jeito racional. Uhum, E vou explicar aqui o que é inexplicável, que exige que o outro compareça também, né? Ele perde toda a transmissão. Né? Acho que você foi localizando bem quando você disse as respostas que seu pai poderia dar, né? A essa uhum, situação de de angústia que ele fala, não, ele poderia ter me distraído, poderia dizer, nossa, esse daqui não lembra o gato da Alice, sei lá, alguma coisa nesse sentido, né? sim. Ter inventado alguma coisa e falou, não, vou dar uma resposta aqui racional. Mas fácil eu ligar aqui, e aí a resposta racional não deu, acabou dando conta por outras vias, né? Porque eu acho que tem essa dimensão do, do afeto que a gente acaba perdendo quando a gente fala ah, da, da, da racionalidade, né? Acho que o Nietzsche, já vou viajando, estou associando livremente, mas eu vou Não, voltar vai, aqui. vai, arrasa nesse Nietzsche. O Nietzsche vai falando que a nossa consciência, né, na verdade, é uma pequena razão, né? Porque Uhum, o afeto ele tem uma potência de avaliação outra. Né? O medo ali da lua era o próprio medo da separação, né? Da separação uhum, tipo, nossa, será que minha mãe tá viva? Será que é o fim de um mundo? Tem razão, era o fim de uhum, um mundo. E que bom que ele uhum. acabou, né? Até para você poder emergir enquanto sujeito, né? Poder É, e é muito doido porque conseguir, assim, o mundo acabou e a lua tá rindo. Era um pouco isso, sabe? Como assim a né? lua tá rindo? Era pra lua tá minguante. Era pra lua tá chorando. Por Exato, que que a era lua tá rindo? É. porque no fundo, né? Tinha ali uma experiência de tipo, nossa, que bom, né? Vou poder Uhum, aqui me constituir de outra forma. Foi ali na sim. fila de 3 horas, né? Que você teve que dar uma resposta, teve que subjetivar isso, né? Bom, não Mas eu não adianta. entendi o link que você fez com o Lacan. O meu pai foi lacaniano sem saber nem quem é Não, Lacan. não, não, não. Pelo Ele foi contrário. lacaniano. Ele foi zero lacaniano. Ele foi zero lacaniano. Ele não soube dar conta. Ele poderia ter, se ele fosse lacaniano, ele teria dito: que bom que o mundo vai acabar aqui, né? Vai começar outros. Vai começar. Ah, boa. Vai Isso, começar isso. um outro mundo pode nascer, que é o mundo da Tati. É, Tati sem a mãe. nossa, olha lá. Olha lá, olha lá. Esse aí é o pai que eu fui procurar e talvez por isso, assim, amo meu pai, deu conta de milhares de coisas, mas eu acho que esse pai é o pai que eu procuro estudando psicanálise, eu acho. Que essa é a Uhum. resposta que me faltou, acho que a vida toda, assim, né, de esse tipo de resposta para tudo, né.
que não é uma resposta que cura a angústia, mas é uma resposta que dá caminhos para explorar a angústia. Porque eu nunca quis É, curar angústia nenhuma. A minha angústia só me dá curiosidade, ela nunca me deu isso. vontade de cessar ela, Hum, né? A minha família sempre angústia. teve muito medo da minha angústia, nunca quis dar resposta para ela. E angústia não pede outra coisa senão trabalho, né? Mas não é o trabalho que a gente estava dizendo, que é o trabalho alienante da experiência Não, do não, o estranho trabalho familiar. de mergulhar nessa porra Trabalho mesmo, né? de mergulhar, de ir e da curiosidade, exato, de que tipo, bom, mas por que que esse texto me remeteu a essa experiência com meu pai? É esse trabalho, né, psíquico, esse trabalho de estranhíssimo, né? Porque fala, nossa, a Uhum. priori, hum, que é mais estranho que a história do Signorelli, do Freud, aquilo é Essa de uma história é maravilhosa. estranheza, assim, que mas é é de um aguçamento, né, de uma escuta clínica que, enfim, freudiana, né, depois retomada por Lacan, mas enfim, para dizer que produz sentidos. Acho que é isso, né? Você Uhum. vai produzindo sentidos, né, para toda essa coisa estranha, né? Você E essa é a sabe que ideia. você sabe que eu, de novo, lembro muito dessa fase, eu com 4, 5, 6 anos, os meus pais discutindo muito se iam separar, se não iam separar, e eles conversavam sempre fumando muito, né? Fumavam, fumavam, fumavam. Minha casa, aquele fedor de cigarro, os dois fumavam, fumavam, fumavam. Bom, aí separaram, e a minha lembrança de quando eles separaram era de um alívio enorme, assim, que a casa não fedia mais cigarro, e aquela Hum, coisa boa que, assim, quando eu tava com meu pai, pô, eu brincava 10 horas com meu pai, não tinha minha mãe brigando com ele. Quando eu tava com a minha mãe, via filminho com a minha mãe, abraçada com a minha mãe, não tinha meu pai brigando com ela. Então, na verdade, a minha lembrança da separação é de um alívio, assim. O ruim era enquanto discutia e hum, fumava, né? Bom, aí corta eu com 15, 16 anos, começo a sair em festa. E começo nas festas, claro, tinha um lado meu felicíssima, que começo a ter meus primeiros namorados, beijar na boca, não sei o quê, mas sempre nessas festas cai minha pressão, eu passo mal, meu pai me busca, eu começo a ter minhas primeiras crises de ansiedade. E quando me perguntam o que que me faz, por que que você passa mal, por que que cai sua pressão, porque a única coisa que me vem na cabeça é o cheiro do cigarro. Eu uhum, respondo e aí começo a investigar se o cigarro me dá enxaqueca, se o cigarro me dá uma rinite que entope meu nariz e cai minha pressão, se eu sou uhum, alérgica, se é a música muito alta, se eu tenho alguma coisa relacionada à pressão, não sei o quê. E depois quando eu estudo até os 17 anos num colégio de padre, que a gente usava uniforme, ninguém podia fumar, não sei o quê. E aí uhum, entro na faculdade com 17 anos que todo mundo fumava na classe, assim, né. E na faculdade, pá, de novo, crise de ansiedade. E nunca na minha vida eu coloquei um cigarro na boca, nunca consegui ter namorado fumante, e tenho verdadeiro horror a cigarro, mas horror, assim, não a maconha é um uhum, cheiro que me incomoda, porque de fato eu tenho rinite, mas não é um cheiro que me traz coisa ruim, mas cigarro, e pra piorar, 3 anos uhum, atrás a minha melhor amiga morreu de câncer de pulmão e fumava pra caramba, então o uhum, trauma só aumenta, assim, né. E isso só fica claro de uns anos para cá, quando eu me torno uma estudante de psicanálise e percebo como o cigarro é um disparador de uma angústia profunda e arcaica, assim, para mim, né. E como essas primeiras crises de angústia que eu tenho em lugares fechados, festinha, não tem nada a ver com ser lugar fechado, com tô presa, sou claustrofóbica. Eu sim. comecei a fazer a associação que é o cheiro mesmo, que me lembra aquelas discussões dos meus pais quando eu tinha 3, 4 anos, né, desse Sim, cheiro do cigarro, que dispara uma os, angústia. Fala. o sintoma ele é próprio desse encontro com o estranho familiar, né? As formações do inconsciente, elas são estranhíssimas, né? Porque elas não vêm de uma forma que é compreensível. Porque a própria decifração é uma decifração sensível dela. Porque quando você foi dizendo da crise de ansiedade que alertava que onde tem fumaça tem fogo, Maravilhoso, é.
Aí você foi percebendo, falou, nossa, é aqui que está o incêndio, né? O alarme de incêndio era esse. É que há Uhum. uma situação aí que ficou inodada, né? Precisava ser melhor escutada. Mas ela Sim, vem sim, no sim. corpo. E aí você vai pesquisando no corpo, mas o corpo ali só está, de alguma maneira, tentando Te acalmar avisar. essa. Acalmar que. Pra coisa não. Pra não mexer, pra não se Sim, pra você não escutar, né? ficar louco. Você não ficar O louco, vai co tentando de o alguma corpo forma. o corpo vai te dando um monte de sintoma para você não romper o aparelho psíquico, né. É, E 2 curiosidades que eu tenho, assim, aliás eu tenho 114 curiosidades aqui, mas eu vou que escolher bom. algumas só. Quando você entra num lugar e fala: "Ai meu Deus, tive um déjà vu ou déjà vu", nunca sei se é déjà vu ou déjà vu. "Eu já tive aqui, você já sentou na minha frente, você já me falou essa frase, e você estava com essa camisa e eu senti exatamente esse cheiro de perfume", não sei quando você tem quando tem rola um déjà vu, isso tem alguma o estranho familiar explica isso de alguma maneira? É possível a gente pensar como essa experiência do inconsciente. É possível sim. Acho que o déjà vu, a falha na Matrix, É a falha na por assim, Matrix, né. por assim dizer, teria que ser escutada ao nível do inconsciente, sim. É possível que a gente faça essa decifração pragmática, né? Mas assim como o sonho, né? O sonho, a gente fala, nossa, né? Acho que eu previ o futuro no sonho, né? E o déjà vu, eu acho que esse já visto aonde? Uhum, Se não uhum, em outra cena, né? Em outro sim. âmbito que não esse que a gente vai tomando como da vigília, como do consciente. Já viu de alguma maneira, já viu no inconsciente, Sim, já visto pelo sim. inconsciente, sim. Experiência que não tomada na sua percepção racional, né? De novo, né? Acho que já senti já passei por aqui, já passei por essa situação, né? A crise de E ansiedade é um déjà vu. Você acabou de dizer um déjà vu. O cigarro. a a crise de ansiedade é um déjà vu. O É, cigarro. quando vou voltar para outra coisa que eu volto aqui toda vez também nesse podcast, que é o maior disparador de crise de pânico que eu tive na vida, que é aos quase 30 anos de idade, 28 anos de idade, eu fui fazer um projeto no Rio de Janeiro, a vida toda eu morei em São Paulo, e aí eu fui fazer um projeto na Globo que eu tive que morar 8, 9 meses no Rio, e aí, enfim, foi bem angustiante, porque assim, esse projeto falaram para mim: "Vem, eu não sei se você vai ter que ficar um mês ou um ano, mas vem". Isso já foi terrível, porque assim, eu vou Uhum. ficar um mês ou um ano, eu faço mala para um mês ou um ano, Uhum. então assim, tiraram totalmente a minha meu ir e vir, minha liberdade, isso já foi uma angústia louca, mas enfim, eu fui, acabou durando 8 meses e pouquinho. Nossa. E aí, eu morava num apartamento, era tudo pra eu ficar maluca, assim, me alugaram um apartamento dizendo que era uma rua super tranquila, eu dei 3 meses adiantado o valor do aluguel, porque a mulher me fez lá um desconto. E o que rolou é que eu achava o Rio de Janeiro muito estranho, eu achava tudo estranho, eu achava as pessoas estranhas, eu achava o jeito da as amiz como as amizades se davam muito estranho, o jeito do carioca, o jeito São Paulo é todo para dentro, eles são todos para fora, eles te convidavam para as coisas e não era para valer, a maneira como a reunião acontecia, a maneira como tudo, tudo. Eu lembro de uma experiência que eu entrei numa farmácia e numa farmácia não, ó o ato falho, eu entrei num supermercado e falei: "Onde eu compro o Hum. galão de água, a garrafa de água?". A mulher olhou pra mim e falou: "Quê? Água?". Tipo, achando esquisitíssimo que eu ia comprar água. E parecia que eu tinha falado: "Hoje eu compro arma, que eu quero assassinar É. pessoas", né. Então, assim, tudo que eu falava não me entendiam, enfim, né.
E no fim, aqui eu tô há 8 anos casada com um carioca, Uhum. né? E eu só monto grupo, eu trabalho com roteiros de humor, eu só monto grupo com carioca, porque o humor de São Paulo não me agrada, o humor carioca, só carioca sabe fazer comédia bem feito. Boa parte dos meus melhores amigos é carioca, e, e é isso, assim. Agora, o que eu vi ali que, né, que me soou tão estranho? E o que eu vi ali que faz tão parte de mim, né? Porque eu fico pensando, se a gente for. E eu acho que tem tudo para a gente considerar esse estranho familiar como um texto importante da gente olhar hoje em dia, que até uma crônica recente que eu fiz na Folha, que enquanto a gente ficar falando nós, os bons, contra eles, os maus que elegeram o Bolsonaro, a gente está ferrado. O que a gente tem que fazer é, todos os dias, olhar para o nosso pequenino fascismo de cada dia e lutar contra ele, porque está Uhum. dentro da gente. Né? Eu acho que Uhum. está dentro da gente todo dia brigar, a gente tem que brigar todo dia com o tantinho que está dentro da gente de conservadorismo, de preconceito, de um pouco de fascismo, de tudo. Todo dia brigar com isso, Uhum. todo dia brigar com isso. Não é eu que sou, né, esse elitismo do bem, né? E então, o que eu Uhum. vi de tão diferente ali no Rio de Janeiro, que na verdade me fez casar com um Uhum. e me encher de amigos, né? O que é isso de estranho? Que na verdade eu estava olhando para um espelho meu ali, né? Uma coisa é Um muito. espelho, e é o mais interessante, né? Um espelho na sua diferença, né? Que ainda que você ainda não tivesse tão habituada a conseguir perceber que estava gostando daquilo tudo, né? Que na verdade Exatamente. havia um horizonte desejante ali já, né? Tanto que casou Total. e Total. Eu que fiquei. Foram 8. Só te cortando aí, depois eu juro que eu deixo você falar. Eu fiquei esses 8 meses no Rio de Janeiro absolutamente virgem, porque eu falei, não tem nada a ver, eu não vejo charme em ninguém aqui. Eu fiquei assexuada. Voltei para São Paulo, namorei seguidamente 4 cariocas. Ou seja, eu estava ali numa tesão só, não estava sumindo. Eu exata. fiquei, porque na verdade eu cheguei lá sofrendo um mega bullying. Eu era uma paulistana, snob, que vinha do mercado publicitário. O carioca me quebrou em todos os sentidos, né? Me Uhum, quebrou em todos os sentidos e foi bom. Para ter o gingado, eu precisei ser quebrada, né? exato. Eu cheguei dura ali, né? Mas E agora que deixa bom você que se falar. permitiu, porque por que essa experiência do Freud, né, com que ele vai contando que ele se viu no espelho, né, experiência narcísica, e já Sim, não era mais ele mesmo, né? E que bom que não era mais ele mesmo. Ou ele envelhece ou ele morre, né? E acho que o que você vai dizendo, né, sim. desse encontro com o Rio de Janeiro te quebrou nesse narcisismo, né? De que, tipo, nossa, né? Acho que tem mais do que se vê, né? Do que próximo desse imaginário nosso, do que a gente gosta, do que a gente é, da nossa identidade, né? Por isso que eu fui resgatando essa ideia da diferença, né? Que é o encontro com a diferença. O encontro com a diferença é o encontro com o horizonte desejante. Né? Ele não é um encontro com o mesmo, ele é um encontro com essa singularização. E aí você foi se singularizando a partir Uhum. disso, né? Você foi se aproximando disso que é estranho, que é de tão íntimo, de tão íntimo, é toca todos nós. Né? Acho que é isso. Né? Quando a gente fala do estranho familiar e disso que a gente rejeita no outro, que a gente projeta no outro enquanto ameaçador, você deu o exemplo do bolsonarismo, né? É, é uma experiência, enfim, que a gente compartilha em alguma medida no que tange a os microfascismos, né, que a gente tem. Acho que não é Uhum. que há um Bolsonaro em todo mundo, não é isso, né? Mas é Mas há que um há tiozinho fascista em cada figadozinho todo nosso, né? há uma instância nossa que a gente vai tentando regular, mas que ela está lá. Por mais Sim, que a gente sim. tente moralizar, dizer nós somos, nossa, bom,
Mas quando você vê bem mais de perto, você vai vendo que tem algo inquietante que, quando escutado com atenção, vai falando, nossa, né, eu me afastei tanto desses cariocas e eu acho que eu gosto desse humor, eu gosto dessa coisa. Tive que... É a experiência da análise quase, né? Acho Total, que não foi por total. acaso que você foi fazer análise com cariocas, né? Exatamente, exatamente. É uma experiência do desse até voltando àquilo que a gente estava dizendo, né? A Neuza Santos Souza, uma psicanalista negra baiana, já falecida, ela tem uma frase muito interessante. Ela tem um texto que chama O Estrangeiro, Nossa Condição. E ela vai dizendo, né? Contra todas as formas de racismo, de cultura, de raça, o estrangeiro. Porque o que aconteceu? Você foi se estrangeirizando. Né? Acho que Sim, esse que é sim. o próprio do processo analítico, né? Uhum. De maneira aqui bem grosseira, é essa estrangeirização. Né? Você pode se tornar uma Sim. paulista carioquesa. Total. E é muito. E o carioca é muito estrangeiro pro paulistano, porque aqui a gente está tão preocupado com o que fulano faz, onde que fulano trabalha, quanto que fulano ganha, e você chega lá no Rio de Janeiro, o cara tá de sunga molhada tirando dinheiro do caixa eletrônico. Isso é um Uhum. tapa na cara, uma cotovelada no olho do paulistano. Isso é maravilhoso, Isso é né? maravilhoso. E hoje em dia me dói ver o que acontece com o Rio de Janeiro, né? Quando, enfim, a cidade se apresenta dessa forma economicamente destruída, a violência. Olha, isso tudo que a gente falou, eu fiquei aqui apitando para mim que o Lacan, eu amo, né? O Lacan, ele, como ele próprio diz, ele é o mais freudiano de todos, e ele, apesar de eu entender só 20%, eu ainda preciso estudar mais Lacan, mas eu gosto que ele pega essa teoria toda do estreio familiar, e aí ele fala de extemidade, né? Que é o íntimo, que é do sujeito, é o íntimo, mas é tão estranho ao sujeito que ele não reconhece, e por isso é uma extemidade, né. Uhum. Eu acho isso muito, muito interessante. Acho que é isso. Por hoje é isso. Esse foi o Meu Inconsciente Coletivo, o podcast para onde as suas neuroses sempre voltam. Eu sou a Tati Bernardi e a edição de som é da Natália Silva. Os episódios do Meu Inconsciente Coletivo são publicados toda sexta-feira de manhã nos principais agregadores de podcast. Escute o seu inconsciente e não perca nenhum programa. Até a próxima sexta.